Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Em vez de uma única fonte, a gente tem um panorama de 5 capítulos do livro Psicologias. Um material bem denso. Exato. E a missão aqui é navegar por esse território que é bem maior do que a gente costuma pensar. Com certeza. Vamos explorar teorias que vão além das mais conhecidas, sabe? Entender o que um psicólogo realmente faz e depois mergulhar em como nos tornamos quem somos. Como a gente se desenvolve, aprende. Isso. É uma viagem desde as escolas de pensamento até a mecânica da nossa própria mente. Eu acho que o ponto de partida perfeito é o próprio título do livro, no plural. Psicologias. Faz todo sentido. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Muita gente ouve psicologia e já pensa, sei lá, em Freud, no divã. É, a imagem clássica. Mas os capítulos que a gente analisou mostram figuras que seguiram caminhos bem diferentes. Vamos falar de Carl Jung e Wilhelm Reich? 2 dissidentes da psicanálise. Exato. Ambos saíram da turma do Freud, mas foram para direções, assim, completamente opostas. Um foi explorar a alma e os mitos. E o outro, a energia do corpo. Exatamente. Olha, o Jung, ele olhou para o que o Freud dizia sobre o inconsciente pessoal, né? Nossos traumas, desejos reprimidos. O que é de cada um. Isso. E o Jung pensou, tá, mas e se tiver algo mais profundo? Algo que todos nós compartilhamos? Algo universal. Daí nasce a ideia central dele, o inconsciente coletivo. É como se fosse uma espécie de, sei lá, um HD ancestral da humanidade. Um HD ancestral, gostei da analogia. Cheio de imagens e símbolos universais que ele chamou de arquétipos. Peraí, arquétipos, tipo a figura do herói, do sábio, a grande mãe, essas coisas que a gente vê em mitos e contos de fadas no mundo todo. Exatamente esses. Para o Jung, isso não é só uma historinha, são estruturas da nossa psique. Ele estava menos preocupado, sabe, com a neurose do dia a dia. Aham. E mais em, como diz o livro, desvendar a alma humana. Mas sendo justa aqui, essa ideia de HD ancestral soa um pouco mística, não? É a grande crítica a ele até hoje. Ele mesmo navegava nessa fronteira entre o científico e o espiritual. Certo. Para ele, a prova não estava no laboratório, mas na repetição desses símbolos em todas as culturas. E para ser justo, ele também nos deu conceitos bem práticos, tipo introvertido e extrovertido, que a gente usa direto. Verdade. E enquanto Jung estava lá olhando para a alma, o Reich foi para a direção oposta, para o corpo. Totalmente físico. Totalmente. Se o Jung expandiu o inconsciente, o Reich radicalizou a sexualidade. Para ele, a energia sexual, que ele chamou de orgone, Um nome bem particular. sim, essa energia era a energia da vida. E a grande sacada dele foi perceber que nossos conflitos mentais não ficam só na cabeça. Eles vão para o corpo. Exato. Ele criou o conceito de couraças musculares. Coraças musculares, isso é tipo uma armadura que a gente cria sem nem perceber? É a analogia perfeita. Pensa numa pessoa que vive com o ombro tenso, duro, ou alguém que trava a mandíbula. Conheço várias. Para o Reich, isso não é só estresse. É o corpo segurando uma emoção, uma raiva, um medo. E a terapia dele era revolucionária. Envolvia massagem, respiração. Mexer no corpo mesmo. Sim, para literalmente desmontar essa armadura e liberar o que estava preso ali. Quer dizer que uma dor crônica nas costas, para ele, poderia ser um problema mal resolvido se manifestando fisicamente. Exatamente essa lógica. Era o corpo falando o que a mente não conseguia processar. Nossa. E essa diversidade não para aí, né? O livro cita outras abordagens também. Sim, como o psicodrama e a gestalt. E o que une essas outras abordagens é uma reação a essa mania de fatiar o ser humano. Elas dizem, chega de analisar só o inconsciente ou só o comportamento. Vamos olhar para a experiência vivida, aqui e agora. Faz sentido. O psicodrama usa o teatro, a pessoa encena os problemas, já a Gestalt, ela insiste que o todo é mais que a soma das partes. O foco é em como a gente percebe o mundo. Essa ideia do Reich, de que o corpo guarda emoções, me faz pensar. Isso tudo é muito fascinante, mas como isso se aplica? Na prática, o que um psicólogo realmente faz?
Livro diz que não é adivinho. Nenhum bom amigo. Exato. Ótima ponte. Porque é aí que a gente sai da teoria e entra no mundo real. O objetivo de um psicólogo, seja onde for, é trabalhar com a subjetividade. Subjetividade. Ajudar a pessoa a enxergar os próprios sentimentos, pensamentos, desejos, para que ela tenha mais autonomia, mais saúde. E a diferença para um amigo é crucial, né? Totalmente. Um amigo dá um ombro, um conselho. A intervenção do psicólogo é intencional, é planejada. Usa técnicas, conhecimento científico. Não é só uma conversa de apoio. Psicodrama usa o teatro, a pessoa encena os problemas. Já a Gestalt, ela insiste que o todo é mais que a soma das partes. O foco é em como a gente percebe o mundo. Essa ideia do Reich, de que o corpo guarda emoções, me faz pensar. Isso tudo é muito fascinante, mas como isso se aplica? Na prática, o que um psicólogo realmente faz? Livro diz que não é adivinho. Nenhum bom amigo. Exato. Ótima ponte. Porque é aí que a gente sai da teoria e entra no mundo real. O objetivo de um psicólogo, seja onde for, é trabalhar com a subjetividade. Subjetividade. Ajudar a pessoa a enxergar os próprios sentimentos, pensamentos, desejos, para que ela tenha mais autonomia, mais saúde. E a diferença para um amigo é crucial, né? Totalmente. Um amigo dá um ombro, um conselho. A intervenção do psicólogo é intencional, é planejada. Usa técnicas, conhecimento científico. Não é só uma conversa de apoio. Não, é uma conversa com um propósito. E a confusão clássica com o psiquiatra? O livro diferencia bem. Sim. Historicamente, a psiquiatria veio da medicina, com foco na doença mental, no tratamento com remédios. Certo. A psicologia surgiu com um olhar mais amplo sobre o funcionamento psicológico. Hoje, felizmente, a fronteira é bem mais fluida, eles trabalham muito juntos. Mas a formação é diferente. Exato. Um é médico, o outro não. E o campo de trabalho vai muito além do consultório. Isso foi uma surpresa para mim no material. Para mim também. Com certeza. Essa imagem do consultório é só a pontinha do iceberg. Pensa na psicologia educacional, dentro de uma escola. Ajudando com a dinâmica entre professores, alunos. Exato. Ou a psicologia organizacional, dentro de uma empresa. Ele não está lá só para contratar gente. Ele está olhando para a saúde do trabalhador, para o clima da equipe. E o livro fala muito da atuação em políticas públicas, que parece uma área em super crescimento. Enorme. Hoje tem psicólogo no SUS, nos postos de saúde, no SUAS, que é assistência social. Varas de família, presídios. Exato. É a psicologia assumindo um compromisso social, saindo dos espaços mais elitizados e indo para onde a população mais precisa. O campo é vasto. Ok, então já vimos que existem várias psicologias e que o campo de atuação é imenso. Mas agora eu quero entrar no que talvez seja a pergunta mais fundamental. Como a gente vira gente? Boa. Como saímos de um bebê que só chora e come para um adulto que debate filosofia? O livro joga a luz nisso com duas visões que parecem opostas, a de Jean Piaget e a de Lev Vygotsky. É um dos debates mais ricos da psicologia. De um lado, você tem o Piaget. Para ele, o desenvolvimento é um processo que acontece de dentro para fora. De dentro para fora. É como se a criança fosse uma pequena cientista, construindo conhecimento em estágios bem definidos. Ela não é uma folha em branco. E como seriam esses estágios, de forma prática? Pensa num bebê bem pequeno. Se você esconde um brinquedo debaixo de um pano. Para ele, o brinquedo sumiu, deixou de existir. Exatamente. Isso é o período sensório-motor. Mais tarde, uma criança de uns 8 anos já entende que 2 copos de formatos diferentes podem ter a mesma quantidade de água. Ela já pensa com mais lógica. Isso, mas sobre coisas concretas que ela pode ver e tocar. E só na adolescência vem a capacidade de pensar abstratamente sobre justiça, liberdade. É uma escada que a criança sobe degrau por degrau. E aí chega o Vygotsky e vira essa escada de ponta cabeça. Exatamente. Para o Vygotsky, o desenvolvimento acontece de fora para dentro. Ele não é um processo natural. Ele é puxado pela cultura, pela interação social. Ninguém se desenvolve sozinho. Isso. A ideia central dele é que a aprendizagem vem antes do desenvolvimento. Isso é contraintuitivo. Como assim aprender antes de se desenvolver? Pensa em aprender a andar de bicicleta. No início, tem alguém segurando o banco, correndo do lado, dando dica. Esse aprendizado acontece entre vocês dois, no que ele chama de plano interpsíquico. Você só consegue com ajuda. Certo. Depois de muita prática,
A pessoa solta e você sai pedalando. A habilidade foi internalizada, agora é sua, passou para o plano intrapsíquico. A cultura, através do outro, te puxou para um novo patamar. E a ferramenta principal para isso é a linguagem. E como essas ideias se conectam com as teorias da aprendizagem? Elas se complementam. De um lado tem as teorias do condicionamento, como a do Skinner. Elas focam no comportamento observável. O reforço, né? Exato. Um comportamento seguido de uma consequência positiva, um reforço, tende a se repetir. A criança arruma o quarto, ganha um elogio. Tende a arrumar mais vezes. Simples. Por outro lado, as teorias cognitivistas, como a de Ausubel, estão mais interessadas no que acontece dentro da cabeça. É a diferença entre treinar um comportamento e realmente entender algo. Perfeito. Ausubel traz o conceito de aprendizagem significativa. Para ele, a gente só aprende de verdade quando a informação nova faz sentido, quando ela se conecta a algo que a gente já sabe. Aos pontos de ancoragem, como diz o livro. Isso. É a diferença entre decorar uma fórmula para a prova e entender a lógica por trás dela. O que você decora, você esquece. O que você conecta, fica. Certo. Passamos pelas teorias, pela profissão, pelo desenvolvimento. Agora vamos para a caixa de ferramentas da mente. Inteligência, memória, percepção. A ideia de medir a inteligência com um teste de QI é super famosa. Mas a psicologia parece ter uma visão bem mais crítica disso hoje. Assim, muito mais. Essa abordagem de medir, de quantificar, vem da psicologia diferencial. Ela foi útil, mas é limitada. Trata a inteligência como uma coisa só. Exato, quase como um músculo mental. A visão moderna, a abordagem dinâmica, entende que a inteligência não é algo isolado. Ela está integrada com nossas emoções, nossa história. Daí que vem a ideia de inteligência emocional, por exemplo. Precisamente. Mostra que saber lidar com os próprios sentimentos e os dos outros é uma forma de inteligência tão ou mais importante. E a base disso tudo são a percepção e a memória. O livro traz um ponto fascinante. A percepção não é uma fotografia da realidade. De jeito nenhum. A percepção é um processo ativo de construção. A gente não vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Nossa cultura, nossa história, tudo isso funciona como um filtro. Exato. O livro cita aquele experimento clássico do Vygotsky e do Luria, que mostrou que pessoas de culturas ágrafas lá da Ásia organizavam cores e objetos de um jeito completamente diferente de um universitário de Moscou. A percepção deles era moldada pela vida prática. Quer dizer que a minha realidade e a sua são diferentes, mesmo que a gente esteja olhando para a mesma coisa. Em certo nível, sim. A coisa lá fora é a mesma, mas a experiência subjetiva dela é única. E a memória que nos dá essa continuidade. Certo. E ela é um processo biológico e cultural. O livro descreve os sistemas. A memória sensorial, que é aquela impressão de um segundo, a de curta duração, para decorar um telefone e depois esquecer. E a de trabalho. Essa mesma. Que é a que falha miseravelmente, quando alguém te conta uma história longa e no meio você já esqueceu como começou. Exatamente essa. É a nossa memória online. E, por fim, a de longa duração, que é o nosso grande arquivo. Mas aqui vem o ponto mais interessante que o material levanta sobre a memória. Que é a importância de esquecer. Isso. Isso vai contra tudo que a gente pensa sobre ter uma boa memória. A gente vive tentando não esquecer das coisas. Exato. E é por isso que é um insight tão poderoso. Pense no cérebro como um curador de museu, não como um depósito. Um curador. Se ele guardasse cada segundo de cada dia, seria um ruído insuportável, paralisante. O esquecimento é um processo ativo e inteligente de limpeza. Ele seleciona o que é importante. É o que permite ao cérebro destacar as memórias que realmente definem nossa história. O esquecimento não é uma falha da memória. É uma característica essencial para que ela funcione. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Então, juntando tudo, a gente passou por teorias que olham para a alma com Jung ou para o corpo com Reich, vimos que a psicologia atua em escolas, empresas, hospitais.
Um campo vasto. Mergulhamos em como a criança constrói seu mundo de dentro para fora, com Piaget, e é construída pela cultura de fora para dentro, com Vygotsky. Aham. E terminamos vendo que nossa mente não fotografa o mundo, ela o constrói, e que esquecer é tão importante quanto lembrar. E se a gente conectar tudo isso, a grande mensagem é que não há uma resposta simples para a pergunta o que é o ser humano. Cada uma dessas teorias, da coraça muscular aos estágios de desenvolvimento, dos tipos de memória às áreas de atuação, São ferramentas. exato, são ferramentas. São formas diferentes de iluminar facetas dessa experiência humana que é incrivelmente complexa. Elas nos mostram que, para entender a nós mesmos e aos outros, a gente precisa de uma caixa de ferramentas bem diversa. A nossa análise termina aqui, mas a reflexão continua. E fica um pensamento para fechar. Se a nossa percepção é ativamente construída pela nossa história, linguagem e cultura, e se a nossa memória funciona selecionando e esquecendo, como a gente pode ter certeza de que o que chamamos de realidade é algo além da versão que a nossa própria subjetividade nos permite enxergar?